Olá, boa tarde a todos, boa noite. O meu nome é Joana, estou aqui em Barcelona, na Ziggurat Global Institute of Technology. Bem-vindos à nossa Masterclass de hoje. Vou apresentar-me rapidamente, apresentar a escola. Para quem não conhece ainda a Ziggurat, nós somos uma escola online, fundada em 2001, portanto já há bastante tempo que trabalhamos no setor na formação online. E temos principalmente programas de Master, de um ano, online, nas áreas de Engenharia e Arquitetura. Tá? Bom, temos também ultimamente, já nos últimos 3 anos, lançámos vários programas de inovação, com programas em transformação digital, em blockchain. Portanto, estamos a ampliar bastante também a oferta formativa, mas a nossa especialidade é mesmo arquitetura, engenharia e principalmente BIM. Fomos uma das primeiras escolas em ter formação online nesta área, tá? E é precisamente por causa do nosso Master em BIM Management que organizamos hoje esta Masterclass. Como fazemos cada mês, tá? Organizamos estas sessões para dar a conhecer a escola, para que vocês vejam o formato, digamos, do que seriam as nossas aulas. E umas vezes temos como convidados os nossos professores, outras vezes trazemos até vocês profissionais da indústria, como é o caso de hoje. Tá? Então hoje temos o Daniel e o Adriano connosco, eles vêm da engenharia Ayoshi e vêm falar um pouco de usos BIM na coordenação, no desenvolvimento de projetos e orçamento operacional. Eu vou deixar que eles façam a apresentação e guardamos uns minutos no final para qualquer pergunta que vocês tenham. Então, entretanto, se quiserem ir fazendo as vossas perguntas através do chat ou das perguntas mesmo aqui do GoToWebinar, eu estarei a recebê-las. No final, guardamos uns momentos para responder a tudo, tá bem? Para não interromper a sessão. Bom, vou deixar com vocês, tá? Daniel, Adriano, bem-vindos uma vez mais. Obrigada por estarem aqui hoje connosco. Se houver alguma questão, é só chamarem, eu estou aqui do outro lado, tá bem? Força. Muito obrigado pela introdução e a gente agradece desde já o convite. A instituição desse suporte é uma honra de poder compartilhar, né, Adriano? Eu vou compartilhar minha tela, não sei se já está aparecendo. Já está compartilhado, eu acho, Daniel. Compartilhado? Então tá bom, pessoal. Vou fazer uma breve apresentação aqui nossa, da empresa, né, para depois a gente entrar no que interessa, né? Meu nome é Daniel Petrini, eu sou engenheiro civil, o Adriano também, engenheiro civil. Nós estudamos no Paraná, estudei na UEL, o Adriano estudou na Federal do Paraná, e a gente atua nessa área de BIM, né, já fazem, acho que, eu estou desde 2011, mais ou menos, o Adriano está mais ou menos por aí também, então, estamos com quase 10 anos aí de estrada, acho que o Adriano já tem 10, inclusive, e a gente tem focado muito essa trajetória nossa em utilizar o BIM dentro da construtora e na parte de coordenação de projetos e extração de quantitativos para fornecimento para os demais departamentos, né? A gente trabalha numa empresa que se chama Ayoshi Engenharia, ela é composta por algumas divisões. Nós temos o segmento de incorporação, que são os prédios, né, verticais, múltiplos pavimentos, onde a gente está presente na cidade de Londrina, a nossa sede, a matriz. Nós temos sede também em Campinas, temos uma sede em Curitiba e uma sede em Maringá. Ainda temos o segmento da Itcom, que dentro da Itcom tem uma parte que é Minha Casa Minha Vida, e temos os segmentos de obras industriais. Nesse próximo slide, alguns exemplos de algumas obras que a gente executa no Brasil todo, de obras industriais de grande porte, ultimamente bastante focado em papeleiros, que é o forte. Fizemos até o castelo do Harry Potter aqui, ó, Arautos do Evangelho. Enfim, a gente atua em diversos segmentos. E na área de incorporação, alguns exemplos dos últimos empreendimentos, onde a gente está focado na cidade que eu citei agora há pouco. Quando a gente fala de BIM,
dentro da construtora, a gente foca nessas 3 bolinhas aí. Primeiro, coordenação de projetos, onde a gente utiliza, faz mais ou menos um ano que a gente está desenvolvendo os nossos projetos dentro da metodologia BIM. A gente vai explorar ela aqui. A gente foca numa metodologia de orçamento que ela é diferente do convencional, e eu também vou apresentar o que é esse tal de orçamento operacional. E uma bolinha que a gente está explorando ainda um pouco devagar, né, Adriano? Que é o BIM na obra, porque a gente precisa estar com tudo redondinho ali, as outras bolinhas ali, para a gente conseguir usufruir o BIM na obra. Então, o Adriano vai apresentar essa parte de coordenação de projetos e depois eu volto a falar um pouquinho de orçamento operacional. Legal. Então, dentro da área de coordenação de projetos, lê-se coordenação de projetos como juntar todos os nossos fornecedores. Então, eu e o Daniel, nós somos coordenadores, trabalhamos no setor de projetos, porém, nós não concebemos, nós não construímos os projetos dentro da empresa. Todos os projetos da área de corporação, eles são terceirizados com os nossos fornecedores. E quando a gente fala em um projeto de construção civil na área de edificação residencial, que é o nosso grande, a maioria dos nossos empreendimentos são nessa área, né? A gente envolve muitos desses fornecedores, né? Então, exemplo, arquitetura, projetos de vedação, parte de drywall, a parte de alvenaria racionalizada, parte de interiores, a gente tem tanto na área comum, tanto o apartamento decorado. Hoje já tem projetos de garagem, que a gente faz análise dos acessos, dos fluxos de veículos, bem como melhor disposições de vagas, fundação, contenção, projeto estrutural, ventilação, ar-condicionado, pressurização, enfim, a gente tem muitas disciplinas de projeto envolvidas e muitos fornecedores que prestam serviço para nós, certo? Então, ainda quando é o mesmo projetista que faz hidráulica, incêndio, gás, a nossa interface é menor, mas quando a gente tem muitos desses projetistas espalhados, realmente o nosso trabalho consiste em quê? Em fazer com que todo mundo trabalhe com o menor retrabalho possível, né, que a gente consiga desde o lançamento do empreendimento, do início do desenvolvimento do projeto executivo até a sua execução, trabalhar no menor tempo possível e de forma continuada, sem muitos gaps, sem muito tempo, sem atividade, né. Então, assim, aqui a gente quis compartilhar um pouco do que a gente consiste, que a gente define como algumas premissas básicas de cronograma, que a gente acha bacana trabalhar. Pode passar um slide aí. A primeira coisa que a gente fez foi fazer uma divisão do nosso fluxo de trabalho entre o que é a etapa que a gente chamou de desenvolvimento de projeto, né, que consiste na concepção, na modelagem, na compatibilização desses projetos, para a etapa de extração de desenhos ou documentação, né? Então, a gente separou essas duas etapas, sendo que você só vai extrair documentos, você só vai extrair desenhos uma vez que os projetos estejam já compatibilizados. Dessa forma, você não vai perder tempo com anotação, com cota, né, com coisas que não agregam valor no projeto nas etapas anteriores, né. A próxima divisão que a gente fez, ela está relacionada com a tipologia de edifícios que nós estamos acostumados. Então, como eu falei, são edifícios verticais e eles têm uma certa tipologia, que nós temos um pavimento tipo, nós temos uma cobertura, nós temos um embasamento ou uma periferia. Então, se a gente não tivesse setorizado essa nossa edificação, nós demoraríamos mais tempo para receber todo esse pacote, né? A arquitetura teria um pacote inicial maior, a estrutura, depois as instalações. Então, dessa forma, a gente conseguiu dividir, né, quebrar em pacotes menores para a gente ter acesso a esses arquivos de modo antecipado e já poder atuar desde os primeiros momentos no processo de coordenação. Paralelismo, né? A gente trabalha Exatamente. as atividades em paralelo, né? Exatamente. E aqui, então, um exemplo de como que funciona esse processo, né? A primeira linha azul consiste no início dessa etapa de desenvolvimento de projeto, né? Então, a gente tem a entrega da arquitetura, depois a entrega da estrutura, depois uma etapa de compatibilização entre essas duas disciplinas, porque a gente entende que os elementos arquitetônicos têm uma interface muito grande com os elementos estruturais. Então, muitas vezes, os elementos arquitetônicos eles acabam envolvendo esses elementos estruturais, então eles têm uma relação muito íntima entre essas duas disciplinas e elas precisam estar muito redondas para que os quantitativos saiam de acordo. Então, a gente tem essa etapa de compatibilização, depois vem a parte de pontos, instalações, enfim. E o bacana dessa etapa é que a arquitetura, ela sempre... isso para pavimento tipo, exatamente. E o bacana dessa etapa é que
uma vez que a arquitetura entregou, vem a estrutura e entrega, a arquitetura tem que fazer uma nova entrega, né? Aí vem instalações, vão fazer a entrega deles, vão colocar os apontamentos deles, a arquitetura também vai ter uma nova entrega. Então, é importante essa periodicidade nas entregas para a gente estar, de fato, acompanhando o progresso do projeto, né? Então, é uma outra premissa bacana aí. E essa mesma ideia que a gente faz por tipo, a gente segue também para a cobertura e para a periferia, né? No caso da periferia, nós temos daí as particularidades, como paisagismo, projeto de fundação e contenção, que são específicos da periferia, mas a lógica, ela se assemelha a esses outros dois setores, né? Então, assim, a gente falou um pouco sobre o sequenciamento das atividades, outra coisa que é bacana de comentar, né? Você não vai colocar todo mundo para trabalhar junto, você vai ter que definir algumas etapas, né? Então, a gente procura, na parte, por exemplo, de instalações, começar por ar-condicionado, instalações hidráulicas, depois elétricas, que a gente entende que são os elementos maiores, depois os elementos menores no projeto. Mas a gente precisa, no segundo momento, entender o escopo de cada um, ou seja, o que cada um entrega. Então, esse processo a gente teve alguns meses de trabalho aí, foi um trabalho bastante exaustivo, que foi fazer o quê? Compreender quais seriam as diretrizes de modelagem de todas essas disciplinas. Então, a gente tem diretrizes que são diretrizes gerais, que valem para todos os projetistas, mas a gente tem diretrizes que são específicas para a disciplina de arquitetura, diretrizes que são específicas para a disciplina de estrutura e para as instalações, né? Quando a gente entra, por exemplo, na disciplina de arquitetura, a gente teve que entender como que a gente vai precisar receber cada um desses elementos, né? Então, como que a gente vai precisar receber paredes, pisos, forro, escadas, como que a gente vai orientar a modelagem, orientar o processo de desenvolvimento de projeto para que aqueles usos BIM que a gente citou no início da apresentação, né? Coordenação de projetos e extração de quantitativos para o orçamento operacional sejam atingidos, né? Então, foi um trabalho bastante extenso, né? Dentro de esquadrias, por exemplo, se eu clicar, eu vou ter o acesso a como que eu coloco portas no meu modelo, como que eu coloco janelas no meu modelo, quais os parâmetros que tem que ter nesses elementos para que esteja de acordo com a necessidade do grupo IoT, né? E aqui a gente tem, eu gosto de mostrar esse slide porque ele apresenta a quantidade de elementos que a gente precisa estudar, né, numa edificação. É uma indústria muito heterogênea, os insumos são muito distintos entre uma disciplina e outra. Então você tem estaca, sapata, né, parte de instalações, você tem tubulação rígida, tubulação flexível, tem conexões, né. Então é muito item que você tem na sua obra, de origens diferentes, que você precisa entender, é como se fosse um Lego, né? Você tem que entender essas pequenas partes para daí você conseguir construir o todo, né? E pode passar, e como a gente comentou, a gente tem hoje dentro da área de corporação as praças de Londrina, Curitiba, Campinas e Maringá. E como a gente mostrou também, dentro do processo de coordenação, a gente tem muitos fornecedores de projeto. Vamos imaginar ali 8 a 10 fornecedores por projeto, né? Hoje, seria difícil a gente trabalhar ou imaginar que todos esses projetistas vão trabalhar dentro de uma única ferramenta, dentro de uma única plataforma. Então, a gente vivenciou isso no mercado, que cada projetista estava indo para uma linha de trabalho, né? E a gente precisou se adaptar a essa realidade, né? A gente precisou desenvolver uma metodologia, direcionar os nossos esforços a uma forma de trabalho que, independente dessa ferramenta, claro que seria uma ferramenta BIM, mas independente da ferramenta que esse projetista tem trabalhado, a gente vai conseguir atingir os nossos objetivos. Então, para isso, a gente hoje tem trabalhado todos os nossos esforços a partir do OpenBIM, ou do trabalho com o protocolo padrão de troca de arquivos em BIM, que é o IFC. Eu coloquei essa linha ali. A parte de baixo seriam as ferramentas que os nossos fornecedores de projeto mais têm atuado. Hoje, 100% dos nossos projetistas de arquitetura utilizam o ArchiCAD. A parte de estrutura, muitos utilizam o TQS, aí, principalmente em função da parte de cálculo, dimensionamento, né? Mas alguns também utilizam o Revit, por exemplo, para projeto de formas, né? E na parte de instalações, a grande maioria está indo para a linha do Revit. Então, a gente teve que construir uma metodologia que a gente conseguisse trabalhar com todas essas ferramentas, né?
Então, eu coloquei ali do lado esquerdo, né, a gente tem ali essas ferramentas que eu acabei de citar, a gente também estudou Dynamo, estudou Grasshopper, estudou, enfim, Rhinoceros. Por quê? Porque a gente entende que a gente precisava entender o que as ferramentas faziam, certo? Para daí a gente saber pedir, né, dos nossos projetistas. Não dá para eu pedir coisas que eu não sei se dá para fazer. Então, a gente precisou entender como funciona o processo de modelagem em cada uma dessas ferramentas, certo? Para que a gente entendesse o que era, digamos, o que agregava trabalho, mas não resultado, e o poucas vezes que você conseguia modelar, agregava muito resultado. Então, a gente precisou encontrar esse equilíbrio aí. Foi um trabalho bem interessante. Então, essas são as ferramentas que a gente chama de autoria, né? Só para complementar, quando a gente fala dessa quantidade de projetistas, né? Por mais que a gente tenha ali 8, 9, 10 por projeto, mas se a gente olhar para a carteira de projetistas, né, a gente deve ter uma variabilidade aí de uns 30 projetistas, 40. Né? 30, 40 projetistas. Imagina conseguir alinhar todos esses conceitos, essas necessidades que a gente precisa, né? Então é um trabalho bem intenso que precisou ser feito, né? Exatamente, né? E ali na parte superior, daí já estão as ferramentas que nós utilizamos mais na área de, ou pelo menos nós testamos, né, na área de coordenação, que seria o primeiro uso de BIM. Então a gente, por exemplo, tem o Autodoc, que seria o nosso repositório de arquivos, o BIM Collab, que a gente faz a gestão das ocorrências, dos issues dos projetos, e o Solibre, que é onde nós construímos o modelo federado. Então, cada projetista vai entregar o seu arquivo em FC, e no Solibre a gente consolida toda essa informação, faz as análises, os relatórios de quantitativos. Aí, no terceiro grupo de aplicativos ali, são ferramentas que nós utilizamos hoje no grupo mais para a parte de planejamento, orçamento, né? E são os usos pós-coordenação. Então, uma vez que a gente compatibilizou, coordenou os projetos, a gente utiliza o Project para fazer planejamento, as ferramentas da Microsoft, que são muito interessantes aí, o Power Platform, Power BI, Power Automate e o Power Apps. Utiliza também o SharePoint na parte de registros, né, a parte de consolidação de arquivos. A gente tem uma ideia do portal, acho que o Daniel vai apresentar mais para frente. E as ferramentas do Office 365 também são ferramentas acessórias que facilitam nessa troca de informação. Aqui um slide a respeito do BIM Collab. Então, o BIM Collab ele é uma ferramenta que a gente utiliza para fazer a colaboração, ou seja, a forma que a gente se comunica no desenvolvimento do projeto, né? Então, aqui a gente tem os issues que podem ser traduzidos como dúvidas, ocorrências, oportunidades de melhoria que ocorrem ao longo do desenvolvimento do projeto. E aqui nessa plataforma, ela é como se fosse uma central de todas essas ocorrências. Então, Daniel, projetista de arquitetura, ele identificou um problema, ele vai lá e aponta. Eu sou projetista de estrutura, ele identificou um problema, eu vou lá e aponto. Dessa forma, a gente consegue centralizar na plataforma todo o histórico de tomadas de decisões ao longo desse desenvolvimento do projeto, né? A gente tem uma política assim interna nesse sentido de que todos os envolvidos eles podem e devem criar esses issues, né? Não é uma exclusividade da equipe de coordenação. Então, se a arquitetura fez um lançamento, a estrutura fez um lançamento, na hora que o projetista de instalações hidráulicas entrou, identificou um problema, ele vai lá e aponta, ele vai lá e coloca esse item na ferramenta, a gente vai abrir para discussão, vai conversar com os agentes envolvidos, achar a solução e compartilhar a solução na ferramenta, né? E também temos, naturalmente, as nossas reuniões de compatibilização, elas ficaram muito mais ricas com esse processo de adoção do BIM. Interessante ver, então, a participação de todos, no sentido que eles já vêm para a reunião mais aptos a saber o que tem que ser resolvido, a passar as situações dele, porque essas situações muitas vezes já foram apontadas, né, no BIM Collab, e bem bacana aí essas reuniões que nesse ano, infelizmente, elas estão sendo mais virtuais, né, mas elas acontecem aí ainda em marcos específicos do nosso cronograma. Adriano, antes de você passar para o próximo slide, só para a gente fechar esse assunto de BIM Collab, não sei se você colocar, né, mas a gente adota uma prática de que apertar o botãozinho de clash, né, não é uma boa prática para nós. A gente entende que não é uma boa prática. Por quê? Vai cuspir inúmeros clashes, né, inúmeras situações que, por mais que a gente faça regras bem feitas, não é um cenário ideal para uma coordenação efetiva de projetos, né?
Então, a gente trabalha muito na linha de que a coordenação não é apertar um botãozinho de software, né? É uma coordenação onde a gente sabe a regra do jogo, a gente sabe o que a gente tem que conferir, a gente tem checklist de projeto, validação com o nosso briefing de projeto, enfim. Não é simplesmente apertar botão, né? Exatamente. Se você passar para o próximo slide, até eu quis demonstrar isso aí, né, Daniel? A gente, em cada issue, cada item desse, a gente procura, enquanto coordenador, a gente tem um perfil de coordenação de se envolver com a situação, entender entre A, B e C qual é o que cada projetista diz sobre aquele problema, qual é a melhor solução, né? A gente pega papel, a gente desenha, a gente faz croquis, compartilha esses croquis para achar essas soluções, né? Então, assim, a velha engenharia que a gente chama, né? Ela não existe, certo? Nesse sentido, e é bacana que dessa forma a gente dá muito mais vazão às situações dos projetos, né? E o que acontece? Nesse processo de identificar essas situações, centralizar e compartilhar com projetistas, eu tenho atuado com os meus projetos como coordenador, Daniel com os projetos dele, né? E às vezes acontece que as mesmas situações que a gente encontrou no projeto A, a gente encontra no projeto B, né? E a gente encontra no projeto C. Então, a gente entende que o que acontece? A gente precisa criar uma diretriz de projeto para que esse item não venha acontecer mais, né? Então, é bem bacana o que essas situações de issues que são geradas geram como alimentam um processo de diretriz de projeto interno dentro da construtora, né? E é bacana também essa discussão porque muitas vezes não é a solução 1 ou a solução 2, né? A solução 1 tem os benefícios e os malefícios, a solução 2 tem os benefícios e malefícios, apenas discutindo que a gente consegue chegar numa melhor solução. Pode passar, Daniel, dentro desse conceito então que eu falei da parte de diretrizes de projetos, são então essas situações que a gente identifica que exigem ou merecem uma padronização, né? Aqui no lado esquerdo a gente tem alguns exemplos, por exemplo, de pontos de instalações de água, esgoto e também a parte de pontos elétricos. Então, como a gente tem diversas empresas que fornecem projeto elétrico, por exemplo, é importante que a gente tenha o que esperar dessas empresas, qual é a altura de todos esses pontos, né? Das instalações hidráulicas da mesma coisa, né? E dessa forma não vai ser o projetista que vai informar a consultora que vai informar o projetista como a gente trabalha, como a gente pede os projetos. E associado a isso, tem um trabalho que a gente vem fazendo, que é o trabalho do briefing de produto. Então, a gente hoje tem essas praças, a gente tem as categorias de empreendimentos, desde aquele mais premium até um menos premium, digamos assim, e cada categoria dessa, ela apresenta suas características, né? Por exemplo, tem água quente, não tem água quente, tem ar-condicionado, tem infraestrutura de ar-condicionado, não tem infraestrutura de ar-condicionado, vai ter uma automação, não vai ter automação. Então, a gente avançou em vários, a gente chamou de elementos, né? Água quente, ar-condicionado, várias situações que são definidas ainda em ambiente de produto, antes do início dos projetos, né? Para que a gente consiga nós informarmos os projetistas do que nós esperamos receber ao longo do desenvolvimento do projeto. Quando a gente junta, então, esse conceito da diretriz do projeto com a parte de briefing de produto, a gente cai numa situação como essa, que seria uma espécie de uma planta de pontos. Então, empreendimento a empreendimento. Tanto para a parte de área comum, a gente faz um estudo no sentido de verificar continuidades verticais de shafts, né? Quanto para dentro da unidade. A gente vai no detalhe de entender se tem ponto de ducha, se não tem ponto de ducha, se tem ponto de lavatório, se não tem ponto de lavatório, aonde vai ser a prumada, onde vai ser o posicionamento do ralo. Por exemplo, nessa imagem que a gente colocou ali, nós temos uma situação de um chuveiro na frente de um pilar, a necessidade de fazer um enchimento, uma parede de drywall. Então, assim, ainda em ambiente de concepção, que seria antes da modelagem, a gente já percebe, a gente já identifica uma série de oportunidades para melhorar esse projeto, deixar ele redondo, e quando chega a modelagem, ela apenas tem que cumprir esse requisito, né? É legal complementar aqui, Adriano, foi citado, né, que a Zigurate tem um curso, tem uma estratégia também na parte de transformação digital, né? Então, só para mostrar aqui, né, a gente falou de
do briefing, né? Aquela questão do briefing ali, ó. Vou pegar o exemplo aqui de um empreendimento qualquer, isso aqui está fictício, obviamente. Quando a gente fala de briefing, de transformação digital, a gente desenvolveu uma plataforma aqui dentro do Microsoft, né, onde a gente consegue caçar essas informações. Então, o Adriano falou da ducha, né? Vou pegar a ducha aqui. Ducha higiênica. Ducha. Opa, ducha de banheiro, mas pode ser isso aqui. No banho master, se vai ter infra, se vai ter, qual que é o modelo, se ela é monocomando, se ela não é, se ela é dupla, se ela não é. Enfim, essas informações, elas estão hoje extremamente armazenadas num formato estruturado de dados, e aqui a gente começa a falar de uma coisa muito importante, que é estrutura de dados, onde a gente consegue conectar o nosso modelo a essas informações e fazer validações. Por exemplo, se o bid que vai no box foi feito o projeto com 6 centímetros, que era para esse empreendimento, ou ele foi feito com 8, ou ele foi feito com 4. E aí a gente começa a ter validações, né, automatizações no processo, porque a gente está falando de inúmeras obras, inúmeras praças, inúmeros players. Se a gente não consegue otimizar o processo e deixar de fazer uma coisa manual, né, e a gente partir para o lado de transformação digital mesmo, a gente começa a perder força, né, a gente começa a perder informação, enfim. Só para mostrar um pouquinho da transformação digital que está ocorrendo aqui. São todos assim instrumentos para a gente conseguir realizar essa coordenação, né? Tanto a parte de brief de produto, essa planta de pontos, as diretrizes de projeto, são formas de a gente certificar que a gente está no caminho, né? Pode passar. Outra situação relacionada à parte de transformação digital que a gente colocou aqui por exemplo, a gente faz bastante reunião, a gente sentiu a necessidade, a gente faz bastante atas de reunião, mas quantas vezes a gente não vai para uma reunião, eu faço as minhas anotações, a outra pessoa faz as anotações dela, um cara anotou uma coisa, outro cara anotou outra, né? E o que ficou definido, o que não ficou, né? Então, dentro dessas plataformas, a gente criou uma plataforma aí de ata de reunião, né? O Daniel que estava mais à frente disso aí, mas a ideia é o quê? A gente conectar ela ao nosso portal de projetos, que tem todos os nossos projetistas, todos os nossos fornecedores, e a gente vai entrar numa reunião, vai fazer ata, coloca essa ata no sistema, feito a ata, você já tem o e-mail dos projetistas, já dispara o e-mail com os anexos, enfim, da reunião. Então, assim, a gente, dentro do nosso dia a dia, identificando necessidades de melhoria do processo a partir da digitalização, né, sempre agrega valor aí ao nosso trabalho. Então, para mostrar um pouco de cases, então, do produto, né, dessa coordenação, vou mostrar aqui um empreendimento do Enjoy, ele é um empreendimento da Itcom, lá de Londrina, né? Então, é um empreendimento, se vocês observarem ali no lado direito, a gente tinha uma estrutura, que era uma torre em concreto laje plana protendida, e a periferia a gente tinha um edifício garagem que era em estrutura pré-moldada, né? Então, assim, muito bacana a gente ter desenvolvido todo esse processo no BIM pela quantidade de interfaces, né? Você vê que a gente tem aquela estrutura em azul, que é uma estrutura em concreto moldada em loco, só que não é protendida. A verde já é protendida. A fundação de contenção já é outro fornecedor, a pré-moldado já é outro fornecedor. Então, como a gente precisa colocar tudo isso junto, né, foi bastante rico a gente ter todos esses projetos em BIM. Então, aqui um exemplo, todas essas interfaces entre o pré-moldado e essas estruturas, a gente conseguiu, por exemplo, nessa imagem da esquerda de baixo, nós precisamos criar um bloco de fundação para a estrutura do depósito de lixo e da casa de gás. A gente deslocou, então, esse apoio da estrutura do pré-moldado para a gente não ter conflito entre os blocos estruturais das diferentes disciplinas ali, né, da parte pré-moldada e da parte moldada em loco. A própria parte de interfaces, né, que a gente tem entre a garagem e entre a torre, como é que ela seria, como que vai ser essa estrutura desse bloco, que vai ter uma parte de um cálice, que vai ter a parte do pré-moldada, e outra parte vai ser um bloco convencional. Então, tudo isso resolvido antecipadamente, né? E do lado direito, algumas imagens do processo de execução da obra. Então,
vocês vão observar que ela está bastante semelhante ao projeto, a parte inclusive de furações que a gente conseguiu prever a necessidade no projeto que está ali marcado, está também previsto na obra, da forma como foi solicitado. Então, muito bacana aí. No próxima imagem, a gente vê também com mais detalhe essa parte da furação. Então, no caso da estrutura pré-moldada, ela já vem pronta, já vem pré-fabricada, né? Então, você só instala, então esse furo já vem marcado, então ele tem que estar no local necessário. Correto. Então, vocês vão observar que a gente fez essa previsão e a gente já estabeleceu essa compatibilização entre as instalações e a estrutura pré-moldada. E hoje é interessante, esse fornecedor de estrutura pré-moldada, ele está, inclusive, utilizando o BIM como uma forma de definição de escopo de trabalho. Então, como ele precisa, muitas vezes, apresentar propostas, muitas vezes gera dúvida, mas você considerou aqui essa placa, não considerou essa placa. Então, hoje ele está, digamos, entregando esse modelo como um pré-projeto e como um delimitador de escopo. É isso que eu estou te entregando. Então, é um uso que a gente achou legal aí da parte do BIM. E, no caso da estrutura da torre, a gente tem a laje plana protendida, que são os cabos que ficam na própria laje, né? Então, a gente também tem todo um cuidado que a gente tem que ter com a parte de defuração. E também, nesse caso, a gente fez, então, pediu para que os projetistas de instalações passassem essas necessidades de furo para o projetista estrutural, e ele consolidou todas esses furos numa planta de formas, e ele já foi devidamente marcado com, né, o pilar mais próximo ali para a marcação na obra. Aqui para o edifício do DED, gostaria de mostrar um pouco sobre o ganho que a gente teve com relação à qualidade dos desenhos. Então, nesse caso, essa documentação que eu vou apresentar, pode passar. Essa documentação que eu estou apresentando aqui, ela do lado esquerdo, uma planta de formas que veio toda ela modelada no Revit, né? Então, bem bacana também o resultado. A parte de instalações, então, nem se fala, né? Então, antes você tinha apenas linhas, agora você tem tubulações propriamente ditas, com as dimensões dessas tubulações já marcadas, né? Porque às vezes você fazia uma espécie de uma conexão com linhas, quando você colocava a peça ali, o joelho, a junção, ela não cabia, então você tinha que alterar essa solução em obra. Aqui não, a gente tem as peças com as suas dimensões específicas e a solução que está aqui é a solução que vai para a obra. A parte de gerar isométricos, né? Então, também facilita muito o entendimento pela parte de execução. Mesmo você não sendo um especialista ali na parte de instalações hidráulicas, você bate o olho nesse desenho e você consegue entender o que o projetista pensou, né? E aqui embaixo, um exemplo de elevação na arquitetura também que veio do modelo. Aqui alguns exemplos de projetos de instalações de ar-condicionado também, com a planta, com corte, com isométrico, parte de incêndio, né? E a parte também de projeto de gás. Então, vocês vão ver que esse abrigo de medidores, ele não é um detalhe genérico, como a gente tinha na época do projeto no CAD. Esse detalhe aqui é um exemplo de um abrigo do primeiro pavimento, com todas as peças necessárias para executar esse serviço, né? Executar e orçar, né? E orçar esse serviço, exatamente. Falando em orçamento, né? Agora a gente entra na esfera aqui do orçamento operacional. Como colocado pelo Adriano, todo esse trabalho de coordenação, ele é para resolver a engenharia, e o produto disso para questões de orçamento é o modelo, né? Então, só para diferenciar aqui um orçamento tradicional de um orçamento operacional, de uma forma simples, o que a gente considera como orçamento operacional? Dentro do orçamento tradicional, uma parede, ela tem uma área e ela tem uma composição, né? Então, geralmente vai fazer um orçamento de uma parede, essa daí, uma parede de 1 metro por 3 metros de altura, ou 3 metros quadrados de área, uma composição de alvenaria de 9, 14, 19. O custo dela, X reais, multiplica pela área e a gente tem o orçamento dessa parede. No processo de orçamento operacional é diferente. Por quê? A gente orça conforme a gente operacionaliza isso, ou seja, conforme a gente executa. Por quê? Porque a gente quer controlar isso, né? Então, nesse exemplo aqui de parede, a gente
primeiro a gente marca a parede, depois a gente eleva ela e depois a gente faz a fixação. Então, tem alguns fatores que diferenciam esses itens. Por exemplo, as equipes podem ser diferentes e os momentos podem ser diferentes. Esse trabalho ele é puxado aqui na empresa por um colega de trabalho, né, uma das referências nacionais desse quesito de orçamento operacional, que é o Talos. Então, a gente está totalmente conectado aqui, nosso departamento de projetos com o departamento de planejamento e orçamento. Então, nesse exemplo, imagina que o cara vai lá, a gente marca a alvenaria, a gente, eu digo, a Yoshi, marca funcionários da empresa, por uma questão de execução mesmo, de ter uma confiabilidade maior. E aí, uma outra equipe, a gente terceiriza, supondo que a gente terceiriza o serviço de elevação dessa alvenaria. Então, eu preciso ter o custo separado desses itens. No primeiro caso, eu não tenho, né? Se eu pegar uma composição ali, eu não vou ter, só vou ter o custo total dessa parede. E a fixação, ela é nativamente já, ela é um item que ele é feito depois, né? Então, a gente tem o hábito aqui de controlar dessa forma, porque a gente controla detalhadamente, né? E, em função disso, a nossa IAP, ela é gigantesca. Eu vou pegar um exemplo de um prédio aqui normal, eu acho que 20 e poucos pavimentos, a nossa IAP, considerando ali até o nível de composição, tem em torno de 13.500 linhas. Né? Porque a gente abre, o nosso controle é por pavimento, muitas vezes dentro do pavimento a gente controla o setor, por exemplo, o hall de serviço ou o hall social, separado do apartamento, porque ele é feito em momentos distintos. Então, tem uma necessidade muito grande de parametrização, né, para a gente tratar os dados. Então, aqui, eu vou dar um exemplo de que um único elemento, nesse caso aqui, do lado esquerdo, aqui, um rascunho, tem uma porta, e tem um rabisco aqui, que seria uma indicação de uma verga. Né? Então, o único elemento porta, ele exporta para nós, ele deve ser orçado alguns itens, nesse caso aqui, uma quantidade de vergas em metro cúbico, ou metro linear, não me lembro agora como que a gente está orçando isso aqui, um contador de portas, pelo tipo, pelo tamanho, se ela abre para a esquerda ou se ela abre para a direita, pela espessura do batente, ou seja, só que eu falei algumas informações, eu falei o tipo dela, se ela é de madeira ou se ela é de alumínio, se ela tem bandeira ou se não tem, se ela é uma folha ou se ela é folha dupla, o tamanho dela, largura, altura, a espessura influencia, né, que é na espessura do batente, então a gente tem um vínculo aqui da parede com a espessura do batente, e se ela abre para a esquerda ou direita, por uma questão de lista de compras. E além disso, o tipo de fechadura, porque a gente compra à parte esse item, né? Se é uma fechadura interna, se é uma fechadura externa, se ela é biométrica, se é uma fechadura de banheiro. Tem, acho que ainda também a soleira, que a gente nem colocou nesse ponto aqui, né? Enfim, o único elemento modelado ele traz diversos itens. E como que a gente faz para a gente, dentro do Solibre, que é onde a gente quantifica, recebendo o IFC do projetista, a gente tirar todos esses itens, né? A parametrização no Solibre ela é muito interessante, ela tem um conceito de múltiplas informações a partir de um único elemento. Então, essa aqui é só um pequeno exemplo de como que acontece. É como se eu fosse em cada linha dessa aqui fazer uma verificação, uma validação, um C. Né? Se for isso, faça isso. Se for isso, faça aquilo. Só que ela não para. Então, por exemplo, o sistema vem aqui e fala assim, esse elemento aqui é uma porta? É uma porta. A descrição, está escrito isso aqui? Está escrito isso aqui. Aí o asterisco, ele significa que ele pode passar reto. Pode passar reto, então, beleza, aplica uma composição X aqui. Próximo elemento, é isso aqui? Aplica outra composição. Desculpa, o mesmo elemento, né? Ele vai correndo aqui, enfim. O Solibre ele exporta para nós todos esses quantitativos. Só que a gente tem que fazer um trabalho muito detalhado, muito delicado aqui, que é colocar cada composição nessa na nossa IAP. Visto que a nossa IAP ela é muito grande, separado por inúmeros níveis, né? Então, a gente consegue estruturar o dado hoje no Solibre, né? Poderia ser em outro software, eu estou falando Solibre porque é o software que a gente utiliza, de uma forma que a gente faz milagre, né, Adriana? Esse aqui é o dado que sai do Solibre, e a partir disso a gente faz inúmeras coisas. Então, por que isso? E aí, aqui eu estou chamando a atenção na importância de conseguir, de saber entender tratamento de dados.
Então, a gente não está falando mais só de coordenação, agora a gente está entrando numa esfera de tecnologia aqui, numa esfera de tratamento de dados. Então, esse dado aqui está estruturado. Isso aqui eu faço uma análise por torre, eu faço uma análise por pavimento, por tipo de composição. Aí, para fora isso aqui, né, para fora do Solib, a gente classifica esses itens por outros fatores, que eu já vou mostrar. Tá? Então, esse exemplo aqui de tratamento de dados. Isso aqui são duas formas de ver, né, essa IAP, mas é a mesma obra. Tá vendo? Uma obra, tá, as duas visualizações trazendo um resultado de 850, mas óticas diferentes. Então, nesse caso da esquerda, eu estou olhando essa torre 1, onde ela tem parede e piso, torre 2 tem parede e piso, e a torre 3 parede e piso. Na imagem da direita, eu estou numa ótica de elementos, né, de paredes, componentes aqui. Então, se eu quero saber quanto custa a parede desse empreendimento aqui na EAP da esquerda, eu tenho que somar esse, somar esse, somar esse. Se eu organizo o dado de uma forma estruturada, eu consigo inverter essa EAP. A gente fala inverter a EAP. Então, facilmente aqui eu consigo trazer o custo de paredes separado por torre. Então, isso aqui é só um exemplo de que é possível fazer milagres com as informações desde que elas estejam organizadas. E aí a gente organiza dentro do Solib mesmo essas informações, onde a gente criou uma espécie de portal nele, onde passa uma obra, as diferentes disciplinas, e extrai um tabelão para nós. Ou passa inúmeras obras e extraem inúmeros tabelões. E esses tabelões, que até eu chamo a atenção, que hoje não é mais tabelão, né, Adriano? Até alguns dias atrás a gente tirava um tabelão, hoje a gente começou a quebrar esse tabelão. Acho que é bom, é legal a gente comentar daqui a pouco isso aí, né? Mas esses tabelões são os nossos bancos de dados que fazem o nosso orçamento. Aqui vou dar um play aqui, não sei se vai rodar o vídeo, vou fazer um teste aqui, só para demonstrar os modelos dentro do Solib com os dados organizados. Eu acho que é interessante comentar a ótica também, né? Cada hora olhando o modelo de uma forma, uma hora por etapa, outra por atividade, outra hora por edificação. Então a gente consegue entender e visualizar esse empreendimento de diferentes maneiras, né? E é legal que do lado esquerdo a gente tem um empreendimento da Yoshi, do lado direito um da Itcom, mas ambos com a mesma estrutura, né? Não sei se está saindo muito com você, Adriano. Aqui tá Não. Aqui a gente está tendo uma visualização por atividade, agora a gente passa a ter uma visualização por edificação, então me dê só a periferia, ou me dê só a torre. Outra situação, como a gente faz o nosso controle por pavimento, então aqui a gente vai... eu quero visualizar só o quinto pavimento, só o sexto pavimento, só o sétimo pavimento, ou quero carregar desde o subsolo, né? A gente consegue estruturar dessa forma, né? Aqui já é uma visão relacionada ao que a gente chama de composição de custo ou serviço, né? Então, dentro da atividade, alvenaria, a gente vai ter alvenaria de 9, 14, 19, de 12, e a gente consegue ter esse feedback visual para a gente encontrar onde é que estão esses 9 metros quadrados, onde estão esses 9, onde estão essas paredes de 9, onde estão as paredes de 12. Isso se aplica para todas as atividades, para todas as composições. E aqui do lado direito a gente vai ver, seriam as quantitativos propriamente ditos, né? Então, do lado esquerdo a gente vai visualizar um modelo de maneira diferente, e do lado direito 39 metros quadrados, 21 metros quadrados, que seriam as quantidades de cada composição propriamente dita, né? Beleza. Então, antes de apresentar, chegando nesse momento aqui, eu só queria demonstrar algumas coisas que a gente consegue fazer quando a gente organiza os dados, né, do modelo de uma forma bem estruturada. A gente tem aqui, a gente desenvolveu algumas coisas dentro desse conceito de transformação digital, que é, por exemplo, ó, eu tenho hoje aqui um quantitativo, eu inventei aqui alguns números, tá? A gente tirou alguns dados aqui de um modelo e colocamos custos aleatórios. Nessa hipótese assim, ó. Hoje eu estou com 4 revisões de quantitativos exportadas. Eu estou olhando dentro do Power BI, isso aqui é uma ferramenta de BI. Então, eu vou abrir um item aqui, eu vou abrir uma planilha, que é um produto do Solib, mas para eu não ter que abrir Solib aqui e exportar tudo, eu vou fazer ela na mão. Suponha que eu entrei aqui, o Solib me entregou isso aqui, eu vou alterar a quantidade de portas.
colocar 20 portas para cada item desse aqui. Tá? Eu vou ver se eu vou inserir um item aqui também, porque a gente não tem nada no pavimento 2, se não me engano. Vou colocar ele aqui como se fosse no pavimento 2. Então, suponha que isso aqui veio do Solibre. Tá? Esse é o produto que sai do Solibre para nós. E eu vou atualizar ele. Então, o Solibre exportou isso aqui para mim. A gente vem aqui no nosso sisteminha, a gente atualiza a base. Vamos ver se não vai dar uma tela azul, né? Que quando a gente apresenta ao vivo, costuma dar tela azul, né? Beleza, os dados foram atualizados. Show de bola. Então, já vai atualizar dentro do SharePoint, onde está a nossa massa de dados, né? Então, a gente vem aqui no nosso portal e eu falo, vamos atualizar o orçamento dessa obra. Então, eu chamo aqui, isso aqui tudo foi desenvolvido internamente por nós. Aqui eu estou conectando com esses dados que foram exportados. Então, ele trouxe para mim aqui algumas informações. A gente alterou alguns itens. Ó. Quantidade de portas aqui, ó, passou para 20. Então, ele já indicou para mim que alterou. A quantidade de portas antes era 10 e a diferença é 10. Né? Então, a gente tem uma série de informações aqui. A gente conseguiu estruturar o dado. Lembra que eu falei que a gente, externamente, a gente trata ele, né? Essas informações aqui, ó, pertinentes à nossa IAP, né? Que essa porta é da atividade de esquadria de madeira, que ela está dentro desse item. Isso aqui a gente não tem lá dentro do Solid, mas a gente trata o dado com carinho e a gente consegue chegar nesse ponto. Então, por esse dado feito, eu mando ele para o sistema, é isso aí que eu quero. Ó, 25 itens se alteraram, enfim. Enquanto o sistema vai atualizar, eu vou mostrar para vocês algumas informações que a gente consegue tratar aqui. Né? Então, eu estou olhando aqui numa ótica de revisões, mas se eu quiser filtrar por revisões, esse BIzinho eu fiz só para demonstrativo aqui. Então, se eu quiser filtrar isso aqui por revisões, não, só quero ver as duas últimas. Então, tá bom, só tem uma análise aqui das duas últimas, né? Aqui eu estou olhando o custo de esquadrias de madeira das duas últimas revisões. Aqui é só o custo da última. O custo aqui separado pela minha EAP, né, de vedações, ou então só rol de serviço. De novo, são dados fictícios. E um campo bem legal aqui que eu posso analisar aqui a minha EAP de uma forma gráfica, com o custo. Então, o custo da minha torre. Dentro da minha torre tem subitens. Dentro desse meu subitem, outros subitens. Aqui eu coloquei o pavimento. Ah, mas o pavimento é muito. Então, tá bom, eu só olho até aqui, não preciso olhar o pavimento. Mas eu quero filtrar só a revisão 3. Enfim, o dado estando estruturado, a gente faz milagre com eles. Ou então aqui, ó, nessa linha aqui eu estou olhando aqui as etapas, as atividades, mas eu quero incorporar aqui o pavimento. Beleza, a gente tem esse dado do pavimento. Gravando aqui. A gente vai inserir o pavimento aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Pavimento, beleza. Então, eu quero colocar o pavimento aqui. Então, agora estou vendo por pavimento. Beleza, então, isso só foi possível por uma questão de tratativa de dados. Né? Então, eu chamo atenção para isso, eu compartilho da ideia de que a transformação digital, ela está aí, ela deve ser usada, e a gente que está nesse mundo de BIM, que é puramente tecnológico, a gente tem que estar com conhecimento. Deixa eu ver se os dados já foram atualizados aqui. Ó. Essa aqui é uma ferramenta chamada Power Automate, que está dentro da linha da Microsoft. Olha, está atualizando ainda. Vai demorar, acho que mais um minutinho aqui. Eu acho que já podemos dar por encerrado, né, Adriano? Eu acho que assim, essa situação que você colocou é bem interessante. Imagina a massa de dados que vem desse modelo. Né? Vocês tiveram, pelos vídeos, deu para ter uma ideia da quantidade de informação que nós temos. Né? E essa informação ela é dinâmica ao longo do desenvolvimento do projeto. Né? Na entrega 1 ela é uma, na entrega 2 ela é outra. Então, assim, esse processo que o Daniel está demonstrando é justamente para a gente fazer esse acompanhamento entrega a entrega, para ver se o preço aumentou, se o preço diminuiu, para ver se o quantitativo está fora dos nossos indicadores, esse tipo de coisa. Então, realmente utilizar o IDOBIM, né?
volta só na apresentação lá, para a gente concluir. Então, aqui estão alguns dos empreendimentos que nós estamos trabalhando com esses processos, né? Começou no ano passado no Enjoy, no DED e no La Reserve, nesses 3 empreendimentos, que é Londrina e Maringá. E a partir de 2020 a gente já está compositando Lumini, Talent, Epic e Glória, que são os empreendimentos que já foram lançados, mais um pacote aí que vai ser lançado até o final do ano de empreendimentos. Então, o que é legal desse fluxo, dessa quantidade de empreendimentos, né? Que o ciclo da construção civil é longo, então não dá para a gente desenvolver um processo para o enjoy de projeto, executar a obra, ver o que deu certo, ver o que não deu certo, para daí a gente falar, puxa, vamos pegar esse pacote e vamos levar para os outros empreendimentos, né? Então a gente tem que ter realmente uma agilidade muito grande, uma dinâmica muito grande de pegar o que está dando certo nesses empreendimentos e trazer como padrão para todo o grupo, né? Então esse desafio de escala está sendo o desafio aí do ano, mas acredito que a velocidade que as coisas estão acontecendo também vem dentro das nossas expectativas, né? Perfeito. Eu acredito que a gente conseguiu demonstrar uma parte do nosso processo aqui. Ainda não terminou de atualizar aqui, está carregando bastante informação. Enfim, vai ficar para uma próxima atualização do sistema. Se der tempo, eu também mostro. Acho que é isso, né, Adriana? Eu acho que é isso. Acho que podemos devolver para a Joana aí. Estou aqui, olá. Muito obrigada, Adriano e Daniel. Muito interessante realmente o vosso processo e todo o trabalho que vocês estão a fazer. Também, sim, a nível de transformação digital, que afinal é um pouco o que BIM significa, não é, neste setor para a engenharia e arquitetura. É muito bom ver a forma tão clara como a informação que vocês trabalham está exposta, não é? Então fica muito mais fácil, fica muito mais fácil realmente entender os projetos assim. Bom, eu tenho aqui um comentário, entretanto, as perguntas que vocês tiverem, todos os que estão a assistir, podem escrever. Só um momento, estou aqui a abrir o chat. Ok. Eu tinha separado uma quantidade de dados pequeno para simular aqui, mas ele demorou mais do que eu esperava. Certo. Isso é o que, nos nossos masters, o que fazemos para evitar este tipo de problemas é precisamente quando temos aulas em que o objetivo é usar o software e mostrar o funcionamento do software, nós fazemos umas sessões pré-gravadas para fazer esta parte do software e depois estão em direto com o professor. Mas então é normal, não te preocupes. O Daniel Lima estava a perguntar: boa noite, é possível fornecer uma lista com o time de projetistas, arquitetura, instalações, etc. E o Admir pergunta: como é o processo de estruturação dos dados? Olha, sobre a lista, é meio complicado, né? Mas vamos fazer o seguinte, ó. A gente tem um canal, inclusive está no término da apresentação. A minha tela está compartilhada ainda, Joana? Tá sim. Agora foi. Uhum. A gente acabou até esquecendo de colocar isso aqui. A gente tem um canal no YouTube, onde a gente divulga diversos vídeos com boas práticas de interoperabilidade, de ferramentas. Daí nessa pergunta sobre estruturação de dados, a gente tem conteúdo lá já, mas a gente vai entrar com bastante conteúdo lá de estruturação de dados, porque a gente entende que é uma coisa, entre aspas, nova no nosso mundo, por uma questão de muitos dados sendo gerados, e que tem pouca gente do nosso mundo, né, de engenharia que sabe como tratar, né? Então eu recomendo seguir o nosso canal. Olha o merchan já, né? Recomendo seguir o nosso canal. Que a gente vai sempre soltando divulgações lá de fazer ETL. ETL é uma tratativa de dados, né? Como
ferramentas dentro do Excel que eu acredito que 95% da população que utiliza Excel não sabe o potencial que tem por trás lá no suplemento dele chamado Power Query. Enfim, fica a minha sugestão para a parte de dados. Quanto à lista dos projetistas, dentro do canal, manda um e-mail para a gente, que é nosso contato, a gente pode, dependendo, conversar o que dá para fazer, né, Dani? Uhum. A ideia do canal, só complementando, é muita informação nessa área de OpenBIM, de FC, ela está aí na internet, em algum momento, em algum lugar, mas muitas vezes não está num português claro, né? Está num fórum, num canal, não sei aonde. Então, a ideia que a gente teve foi justamente não treinar só os nossos fornecedores, mas treinar o mercado como um todo, para que mais e mais pessoas estejam aptas a trabalhar com o BIM e com o IFC. Então, são dicas também na área de ferramentas de autoria, ferramentas de coordenação e nessa parte de interoperabilidade e gestão de dados, né? E transformação digital, né? Bastante conteúdo para sair na parte de transformação digital, essa linha da Power Platform, que é da Microsoft, onde a gente consegue criar aplicativos, conectar com os nossos modelos, enfim, dá vida ao negócio, né? Muito legal, como vocês falam aí no Brasil, não é? Este canal vosso do YouTube, eu vou ver, tá? Não tinha percebido que vocês tinham este canal, parece super interessante, então vou ver eu também. É certo, só comentar, Daniel, realmente, e no nosso Master BIM, aqui na Zigurante, o nosso Master BIM é super baseado em OpenBIM e interoperabilidade, e, portanto, para nós, trabalhar com diferentes ferramentas é o normal e o desejável. E é uma questão que falamos muito, é precisamente da quantidade de ferramentas que existem e de softwares que existem, que as pessoas já conhecem e já sabem trabalhar, que têm um potencial enorme por explorar, não é? No fundo, às vezes queremos todos o software mais recente, o software mais moderno, aquele que é muito caro e nem sempre é necessário, não é? Portanto, dependendo do objetivo de cada projeto, nem É sempre é bacana de ter esse necessário. contato, né? Que como é uma ferramenta, às vezes, cara, você precisa treinar, praticar para ver se ela atende a tua necessidade, né? Então é uma oportunidade você, tanto sei lá, no canal quanto na própria Zigurate, você ter esse contato com a ferramenta para ver se ela atende a tua demanda, né? Exato, é isso mesmo. Depois, tínhamos aqui também a tal pergunta, penso que não respondemos, da estruturação, como é o processo de estruturação dos dados? Bom, é um assunto um pouco delicado, assim, eu acho que assim, não é tão simples de responder isso, né, mas de forma simples, resumidamente, aquele formato que a gente está acostumado a ver, que é um formato de EAP, onde você tem escrito no topo, assim, ó, torre 1, aí na linha de baixo, com alguns espaços, pavimento 1, aí dentro dele, as composições, enfim. Essa é uma forma, eu chamo de forma leiga de estruturar um dado, porque isso aí o dado não está estruturado. Como que a gente organiza o dado? Em colunas. Então, todas as informações em formatos de colunas, crescendo sempre para baixo o dado. Acho que isso daí motivou a gente até soltar um vídeo. Semana que vem vai sair um vídeo no canal sobre estruturação de dados. Então, acho que o máximo que eu posso sugerir seria acompanhar lá, porque explicar numa levada assim fica um pouco complicado. É isso mesmo, Admir. É ir ao canal do YouTube, já sabemos qual vai ser o próximo vídeo a ser lançado, portanto, super boa resposta a esta pergunta, não é? Tinha aqui também outra questão, que era, onde está? Do Ítalo. Se vocês estivessem se formando hoje em Engenharia Civil, qual dica de caminho a ser seguido vocês dariam para si mesmos para trabalhar com coordenação BIM em alto nível? Certo. Com coordenação BIM, eu gosto muito dessa pergunta, porque eu sempre comento isso nas palestras que a gente faz, né?
eu passei por... A minha formação como engenheiro civil é dentro de obra, dentro de departamento de orçamento, departamento de planejamento, enfim, alguns departamentos. O Adriano, ele estava do outro lado, trabalhando na parte no escritório com os projetos, então a gente casou bem legal, na minha experiência de obra, a experiência dele. Então, assim, eu vejo que o processo de coordenação ele envolve todas as áreas. Você tem que saber as ferramentas, porque senão você não sabe o que pedir. Né? Então, quanto mais você souber de ferramentas, mais você vai ter aptidão para pedidos projetistas, mas principalmente, o principal não é a ferramenta, é saber engenharia mesmo. Né? Como que o cara executa, porque a forma que o cara executa é a forma que o projeto tem que sair. Né? Hoje em dia a gente está indo para essa linha. O projeto conforme executa. Eu orço como é que executa, então eu tenho que saber como que eu orço. Então, assim, tem que ter vivência de obra. Vai para o canteiro e, em paralelo a isso, a questão tecnológica, ferramentas e, principalmente, dados. Dados é o segredo do negócio, cara. Se você sabe estruturar o dado, você faz coisas que você nem acredita. Eu acho que todo tipo de experiência agrega, né? Eu saí da universidade, a gente não tem ainda, a gente de repente fez um estágio aqui, outro estágio ali, mas a gente não pode dizer que a gente está preparado, né, para enfrentar o mercado. Então, isso aí a gente vai se preparando ao longo do tempo, né? Desde que eu me formei, eu tenho trabalhado nessa área com BIM de alguma forma ou outra, né? Seja na concepção de projetos, seja na área de compatibilização, que eu atuava bastante. Então, o que vai, acho que te levar para esse caminho é você ter sempre isso na cabeça: processos, tecnologias e engenharia. Acho que é por aí. Muito bom. Bom, vocês já responderam à outra pergunta dele, que era quais os conhecimentos que um bom coordenador BIM precisa ter. Penso que o Adriano fez agora um excelente resumo. E última pergunta, e depois já vos deixo ir voltar ao vosso trabalho, mais dirigida, diz o Rafael, que é mais dirigida ao Daniel, em relação às ferramentas Power da Microsoft. O Rafael pergunta se és tu, Daniel, que utilizas essas ferramentas ou se é um setor separado na empresa que trabalha com elas. Então, basicamente, se engenheiros civis utilizam a ferramenta ou programadores e como é que foi o processo de aprendizagem dessas ferramentas. Perfeito. Bom, isso essa linha da Microsoft, que é a linha chamada Power Platform, né, plataforma Power, ela é composta por 4 subsistemas ali, 4 subplataformas, que é o Power BI, que é o mais conhecido, uma ferramenta de BI. Tem o Power Automate, que antes era chamado de Flow, ele faz automatizações, por exemplo, eu quero que todo dia, às 8 horas da manhã, manda um e-mail para tal pessoa, ou então pega o arquivo que está lá na minha pasta do OneDrive, pega o meu SharePoint e manda para 30 pessoas ao mesmo tempo. Ou seja, são robôs, você faz o robô. E o Power Apps, que é onde você desenvolve aplicações. Eu posso fazer um aplicativo do celular, né, de tablets, ou então dentro do computador, que é o que eu mostrei agora há pouco. Mas o que é o sensacional disso? Tudo isso é low code. O que significa isso? Né? Pouco código. Então, se eu olhar para trás, eu conheci o Power Platform em dezembro de 2019. E hoje eu acho que eu faço coisas que eu nunca imaginei fazer com tão pouco tempo de desenvolvendo assim, programação. Assim, né? E eu nem digo que é programação, porque se eu for entrar dentro do Power Apps da vida ali, são fórmulas, são funções já pré-definidas. Então, como que eu aprendi? YouTube. E sempre tendo situações para eu fazer. O primeiro aplicativo que eu fiz foi o de ata de reunião, onde eu sempre tive uma demanda de, caramba, a gente escreve ata de reunião, a gente faz no Excel, faz, seja lá onde for, faz num planner, num to-do-list, não me lembro o nome, mas a gente acaba não acompanhando os itens. Né? Então, eu peguei um estudo, uma necessidade, eu tinha uma dor, e eu fui atrás dela, e aí fui resolvendo. Lá no canal também, tem alguns vídeos falando sobre o Power Apps, algumas formas de desenvolvimento. Eu indico algumas pessoas lá também. Mas assim, cara, é um mundo incrível, sensacional, e eu recomendo fortemente para quem não conhece ainda explorar esse mundo aí, porque faz milagres. Muito.
Ele diz então se realmente tu vês que vai ser essencial dominar estas ferramentas no futuro. Tu achas que sim, que é uma boa aposta? Sim, até esqueci de comentar um ponto, assim, quem que faz, né? Eu sou engenheiro civil, trabalho no departamento de projetos, né? Eu não sou do TI, mas a proposta da Microsoft é exatamente essa, né? Não são ferramentas para programadores criarem, para o departamento de TI criar. O departamento de TI ele vai cuidar do sigilo da informação, do background, né? Onde que vai armazenar a informação. E aí da vida, da liberdade para as pessoas, por exemplo, eu, o Adriano, os usuários utilizarem, transformar o seu processo digital, né? Então eu tenho uma dor, todo dia eu tenho que fazer tal coisa. Pô, vai lá, rapidinho você desenvolve o que você precisa fazer. Todo dia eu tenho que mandar uma lista, o meu cronograma para o projetista atualizado. Tá, estou inventando. Mas aí você tem uma necessidade, você vai lá e faz, porque a ferramenta te permite, sem você saber programar. Isso que é importante saber. E eu acho que dominar essas ferramentas, né, do ponto de vista profissional, vai sempre fazer além, né, do que a média do mercado, né? Você sempre vai estar um passo na frente. Joana, até vou fazer uma propaganda novamente. Lá no canal, a gente decidiu semana passada, inclusive, soltar vídeos nessa linha. A gente estava na dúvida, a gente vai fazer vídeos de Power Platform, de transformação digital, a gente vai focar só na coordenação de BIM. Então, a gente, em breve, alguns vídeos. Então, fica a dica. Não, está ótimo. A verdade é que no Master, já vos digo, nós temos, em BIM Management, nós temos um Master enfocado em edificações e outro enfocado em infraestrutura. E temos nos 3 idiomas que trabalhamos na Ziggurat, português, espanhol e inglês. E em todos estes 6 Masters, a principal preocupação de todos os alunos é sempre a mesma, que é as ferramentas, tá? Não importa se estamos a falar de edifícios, de infraestruturas, de seja qual for o idioma, a preocupação realmente é muito as ferramentas. E pela nossa experiência, realmente é muito o que tu estavas a comentar, Daniel. Automatizar processos é aquilo em que as ferramentas nos podem ajudar principalmente, não é? A otimizar tempo e dinheiro. No entanto, é isso, manter sempre uma mente aberta e estar atento a tudo o que vai saindo, porque nunca se sabe que a ferramenta é que pode ser a mais adequada, no fim de contas, à empresa, ao profissional e ao projeto propriamente dito, não é? Então é uma questão, penso eu, de encontrar aquela ferramenta que é indicada para vocês, não é? Depois temos profissionais e professores que são muito fãs de umas ferramentas e outros que são muito fãs de outras. Por isso, na Ziggurat nós ensinamos todas. Não A há. gente sempre teve esse questionamento nas nossas apresentações, por isso a gente colocou aquele slide, a gente já colocou tudo ali, daí já resolve todas essas perguntas. É isso mesmo. É isso mesmo. Bom, muito obrigada. Tá. O Rafael está a dizer que já se inscreveu no canal. Muito bem, é isso mesmo, Rafael. Boa. Ok. Muito obrigada, Adriana e Daniel, por estarem aqui hoje. Foi ótimo conhecer o vosso trabalho. Já ficam com o nosso contacto, tá? Então estamos aqui também para vocês. São bem-vindos se quiserem voltar num futuro próximo para mostrar algum projeto mais vosso. Estamos sempre aqui, ok? E a todos os assistentes, muito obrigada também pelo vosso tempo hoje. Também nos podem seguir, obviamente, a nós no YouTube, nas redes sociais, subscrever a newsletter. Nós vamos organizando sempre estas masterclasses de vários temas, todos os meses, são todas gratuitas e todas online, então podem assistir a todas as que vocês quiserem. E vamos organizando também bastantes eventos, enfim, temos sempre novidades interessantes. Então deixo aqui também o convite e é isso. Muito obrigada a todos, um bom dia para vocês e até à próxima. A gente agradece. Boa noite, até mais. Valeu, boa noite, um abraço, tchau, tchau.